Hoje o nosso estudo está aqui no capítulo 7, eu vou ler o versículo 13 e 14. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus Cristo fala de dois caminhos acerca de salvação, duas escolhas. Fala de um caminho largo e espaçoso que muitas pessoas passam por ele. E fala de um caminho estreito e de uma porta que é apertado, mas poucos são os que encontram. Esse caminho apertado, esse caminho apertado, estreito, né, que poucos encontram, chama-se Jesus, né? Então muitas pessoas elas andam nesse caminho espaçoso, né? Aproveitando a vida, se divertindo muito, fazendo tudo que dá na cabeça, e elas acham que elas vão para o céu, né? Vão morar com Deus. Mas aqui Jesus Cristo está falando que Ele está convidando a gente a entrar pela porta estreita, né? Ele fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí ele fala, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, assim, é um engano muito grande a gente achar que vai fazer tudo que dá na telha, né? Que vamos viver sem restrição, sem responsabilidade, fazendo tudo que dá na nossa cabeça, sem arrependimento, vivendo hoje como se não tivesse amanhã, errando sem arrependimento, fazendo tudo mesmo que aproveitando a vida, né? Que muitos acham que aproveitar a vida é fazer tudo que não presta, né? Então, assim, e acha que eles estão, né, vivendo, e achar que um dia vai morar com Deus, sendo que Jesus disse aqui que existe dois caminhos, né? Tá falando de um caminho apertado, de uma porta estreita, tá falando de um caminho que poucos vão achar. Esse caminho nós sabemos que é Jesus Cristo, né? O caminho que vai levar à vida. E nesse caminho chamado Jesus Cristo, nós temos que nos desviar de muitas coisas. Nós temos que sair fora de muitas coisas, dizer não para muitas coisas, né? E quando nós fazemos essa escolha, isso não vai trazer assim sofrimento para a gente, porque é uma escolha. Uma vez que você entende isso, você não vai sentir falta de estar nesse caminho largo. Mas a sua mentalidade ela vai estar mudada, né? A pessoa que vem para o caminho estreito aqui, para a porta estreita, para o caminho apertado, a mentalidade dela já foi transformada, né? Mas assim, claro que eu não vou poder, porque a palavra do Senhor diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não podemos achar que vai fazer tudo o que quer, aproveitar a vida ao máximo, nós podemos aproveitar a vida sem fazer coisas erradas e ser feliz também sem fazer coisa errada. Mas existe muitas coisas que o aproveitar a vida está dentro daquilo que Deus não quer, né? E aí daquilo que Deus colocou ali o certo e o errado, né? Tem pessoas que falam, não existe certo e errado. Existe sim, né? Se você estudar a palavra do Senhor, você vai ver que existe certo e errado, né? Tanto existe o certo e o errado que Jesus Cristo colocou aqui. Falou de dois caminhos. O caminho largo, que eu posso fazer tudo que eu quero, viver loucamente, como se não houvesse amanhã, né? Fazer tudo que dá na telha, sem me importar com o outro, viver do jeito que eu quero, fazer tudo que a minha carne pede. Então Jesus está falando que esse aqui é o caminho largo, né? E Ele está falando de um caminho estreito, que é apertado, estreito, que poucos vão achar. Esse caminho é o caminho chamado Jesus. É aqueles que estão seguindo os passos de Jesus, né? Então, não tem como eu fazer
tudo que dá na minha cabeça, viver de forma louca e irresponsável e achar que eu vou para o céu. Não vou, né? Se fosse assim, Jesus Cristo não teria falado desses dois caminhos, né? Então, se ele está falando de um caminho, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, esse é um caminho que muitas pessoas vão entrar por ele, né? Aí ele faz o convite aqui. De novo, ele fala da porta estreita. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, não é todo mundo que vai entrar, não, né? São poucos, né? E esses poucos são aqueles que escolheram viver, não mais ele, mas Jesus viver nessa pessoa, né? Então, quando a gente vai viver a vida de Jesus, e Jesus vai viver em nós, a palavra dele vai estar em nós, nós não vamos mais poder fazer tudo que dá na telha, não vamos poder viver loucamente, no caminho largo, como se fosse um carnaval, não vai mais poder ser assim, né? Isso não quer dizer que quem está na porta estreita é infeliz, não. Quando a nossa mente é transformada, nós somos felizes andando nesse caminho apertado e nessa porta estreita, porque Jesus Cristo já transformou a nossa mente. Não sentimos falta nem saudade das coisas da porta larga e do caminho largo, né? A gente já tem uma mente transformada. Mas aqueles que estão nesse caminho largo, na porta larga, fazendo tudo que quer, tudo que dá na telha, vivendo loucamente, sem restrição, fazendo tudo que vem à mente, sem responsabilidade, esses aqui, não se iluda, meu irmão e minha irmã, né? Se eu e você estiver nisso, nós não vamos morar com Deus, né? Então, o Senhor nos convida a entrar aqui pela porta e pelo caminho estreito, porque é esse caminho que vai levar até Ele, né? Então ele fala que são poucos, né? Não é a terra toda, não é o mundo todo que vai. Não adianta, o fulano morreu, virou estrelinha, vai para o céu, conversa para boi dormir. Não é assim que funciona, tá bom? Então, não adianta a pessoa levou uma vida que nem se lembrava de Deus, ou só falava de Deus e vivia de forma totalmente diferente. A pessoa não conhece nem o que está na palavra de Deus. Tem gente que nunca nem leu uma Bíblia, não sabe nem o que Deus pensa, não sabe o que Deus quer e acha que vai morrer e vai morar com Deus. Não é assim, meu irmão. Se Deus deixou um livro, um manual de instrução para nós, é para nós estudarmos, aprender e colocar em prática, né? Quando você quer se transformar num profissional, quando você, nós queremos nos profissionalizar em alguma coisa, nós vamos estudar, fazer um curso, fazer uma faculdade, nós vamos, para nós podermos entender aquilo que nós vamos praticar. A nossa salvação é igual. Se nós quisermos um dia morar com Deus, nós vamos ter que estudar a palavra de Deus, aprender o que está aqui, praticar, para poder a gente ir morar com Deus, né? Aqui o Senhor colocou tudo que Ele quer de nós. E aqui não fala só de santidade, não. Fala também dos pecados do povo dele, dos erros, dos arrependimentos, do perdão, da graça, da misericórdia. Então Deus, Ele não esconde aqui o que o povo dele fez. Aqui tem tudo, todos os erros, todos os acertos, né? Então, assim, Jesus, Ele colocou aqui para a gente ver que essas pessoas que faz parte desse livro, que ficou de exemplo para nós, também erraram o alvo, mas se arrependeram, alcançou misericórdia e foi salvo. E tem aqueles que não se arrependeu, não alcançou misericórdia e foi para a perdição eterna. Então, aqui tem tudo para nós. Aqui é a nossa herança, é o nosso manual de instrução, é o nosso testamento, né? A nossa herança através de Jesus Cristo, que Deus nos deu. Então, meu irmão, minha irmã, estude a palavra de Deus, veja o que Deus quer de você e estude, aprenda e aplique na sua vida para que você possa morar com Deus, né? Porque Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque qualquer
porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. O Senhor Jesus não ia falar de 2 caminhos se todos os caminhos levassem a Ele. Então aqui ele é muito claro, ele fala de um caminho de perdição e um caminho de salvação. Esse caminho de salvação é Jesus, né? Então, ele está falando que aqui, o que vai na porta larga, espaçoso, vão muitos, não vai ser poucas pessoas não. E ele fala que os que vão entrar na porta estreita, no caminho apertado, são os que vão encontrá-lo, né? E então que a gente venha ser esses aqui, da porta estreita, do caminho apertado, mas que a gente tenha o privilégio de morar com Deus na eternidade. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você a gente entenda que não são todos os caminhos que levam a Deus, que eu não posso viver aqui de forma louca e achar que eu vou morar com Deus. Não é assim que funciona, né? É muito bonito de ouvir, mas a realidade é outra. Se a gente for estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que o que Deus está falando aqui não tem nada a ver com o que a gente escuta aí fora, tá bom? Então, assim, na mídia, no mundo, as pessoas fantasiam muito, né? Elas falam o que elas querem, elas transformam as coisas e elas acham que é daquele jeito, mas não é. Não é como você quer, como Deus quer, tá bom? Então, que eu e você a gente aprenda e a gente possa, em nome de Jesus, um dia morar no céu com Deus, né? Mas que a gente vai ter que passar por esse caminho aqui estreito, a porta estreita, apertada.